Boa tarde, pessoal. Tudo jóia? Então, pessoal, vamos agora, dar continuidade às gravações, já que a gente não está conseguindo ter acesso às aulas presencialmente, né? Eu vou gravando alguns vídeos de orientação e também vou passando alguns links para vocês, né, de tutoriais que o próprio Sistema Fortes, ele tem um canal no YouTube que ele disponibiliza uma série de tutoriais com todas as orientações que vocês vão precisar para se familiarizar com esse Sistema Fortes, tá? Então vamos entrar aqui, eu vou entrar na minha empresa teste. A gente já fez uma primeira aula sobre a questão de cadastro de empresas e sobre os primeiros lançamentos, né, a serem feitos, tá? Antes disso, eu vou tratar com vocês dos módulos contábeis que a gente tem, né, envolvendo a parte de contabilidade, que se vocês olharem aqui, são basicamente esses três módulos aqui, contábil, fiscal e pessoal. Aqui a gente tem um módulo de saúde e segurança do trabalho, né, para serem colocados algumas questões como exames admissionais, mas não entra tanto no nosso enfoque, tá? A gente trabalha aqui basicamente esses três módulos. Acho que assim, para quem não se familiarizou ainda com a questão da rotina de um escritório contábil, acho que é bom a gente dar uma esclarecida a respeito de como é que funcionaria esse escritório, tá? Pessoal, a gente começa no início do mês, no dia primeiro ao dia 3, mais ou menos, a ter uma rotina dentro do módulo pessoal. Por quê? A gente precisa gerar a folha de pagamento das empresas, tá? Então, como é que funcionaria? Quando dá dia primeiro, o responsável pela empresa vai mandar para vocês os dados sobre quantas horas aqueles funcionários que estão contratados no seu cliente trabalharam. O que é que você vai ter que fazer? Você vai ter que lançar essas horas dentro desse módulo pessoal, que aí a gente vai ter uma aula só sobre essa questão do departamento pessoal, que é de folha de pagamento, né? Mas aí, para essa orientação geral, tudo começa no mês do contador aqui, tá? Desse módulo pessoal. E qual a obrigação que você vai ter? É quando você pegar uma empresa, você fazer o cadastro dos funcionários, cadastrar as atividades que eles exercem dentro da empresa, né? Então, tudo isso vai ser cadastrado e no início do mês você tem a obrigação de fazer a folha de pagamento e enviar o E-Social, né? Assim como as guias, né, que vão ser geradas, que vai ser a guia do FGTS e a guia do INSS, tá? Então, se você for dividir um escritório em períodos, eu diria a você que você começa com o setor pessoal, vai para o setor fiscal e encerra com o setor contábil, tá? Seria mais ou menos esse o fluxo de informações que vocês vão ter que gerar mensalmente. Eu começo o mês fazendo a minha folha de pagamento, depois eu vou partir para o setor fiscal para fazer o cálculo dos impostos e por fim eu vou para o setor contábil para fazer a conciliação bancária e a escrituração, né, de todos os comprovantes que eu tenha de despesas que ocorreram dentro da empresa, de toda a movimentação financeira, né? Que assim, uma parte dela já está lançada aqui no departamento fiscal através das notas fiscais e o que não tiver, você vai acrescentar aqui, né, dentro do contábil, fazendo os lançamentos, como a gente fez, né, na primeira aula, tá? Então, a rotina de escritório, quando a gente vai olhar, é basicamente essa. Você vai fazer a folha de pagamento e entregá-la até o dia 3, porque, assim, os clientes eles já ficam em desespero, né? Passou do dia 3, você já tem que estar com essa folha pronta e entregar para eles. E estar atento, né, a todos os descontos, todos os abonos que você tem que colocar dentro de cada empregado. Então, o problema em si, eu acredito dentro da parte pessoal, cadastrar o funcionário com tudo correto, para que depois essa folha seja gerada sem erros, né? Então, depois de gerada a folha, você vai conferir e enviar para o seu cliente. O fiscal, quando a gente vai para ele, a gente tem que fazer, né, a importação das notas fiscais. E aí conferir se todas as notas foram importadas, porque é delas que vão sair, né, os valores que vão gerar os impostos. Então você tem que conferir se não entrou nenhuma nota duplicada ou se está faltando alguma nota fiscal ser importada
e acrescentar essa nota fiscal, caso, ou excluir, né, e digitar manualmente essa nota, caso você identifique algum erro. Parceiro fiscal, que seria a apuração dos impostos, geralmente empresas que apuram o ICMS dentro do lucro presumido pagam ele dia 10. Mas se é uma empresa do Simples Nacional, ela paga os impostos no dia 20. Então você tem que saber o regime de tributação daquela empresa, né? Para dentro do fiscal fazer o cadastro dela correto. E dessa forma, né? Também a apuração dos impostos vai estar sendo feita de acordo com o que exige a legislação para aquela empresa, tá? Por fim, o contábil. Muitas empresas, principalmente as do Simples Nacional, elas praticamente, né, não têm lançamentos contábeis, não precisam ter um balanço patrimonial feito porque são dispensadas pela legislação. Elas só vão precisar de balanço patrimonial e DRE se precisarem participar de uma licitação ou de algum procedimento que exija delas o balanço patrimonial. Mas a maioria das empresas do Simples, o que acontece? Elas não sendo obrigadas a apresentar as demonstrações contábeis, elas simplesmente, né, ficam com algum lançamento, alguma situação para ser feita no contábil, mais de conciliação bancária, de você registrar, né, a movimentação de bancos, mas numa situação de exigência legal, muitas empresas não utilizam, né, o módulo contábil. Essa parte de administração aqui é mais uma forma de gestão, de você ter, né, controle de algumas opções aqui, que cada sistema vai ter esse módulo com determinadas opções, né? Então é basicamente isso, pessoal. Se vocês forem pensar numa rotina contábil, ela vai dentro de um escritório, vocês vão começar o mês fazendo folha de pagamento, depois vão apurar os impostos no fiscal e, por fim, vão fazer a conciliação bancária e a escrituração de despesas e receita, de alguma coisa de receita que não esteja no fiscal, ou fazer só a conciliação, né? Porque seria transformar as notas fiscais em lançamentos contábeis e pegar, né, os extratos bancários e linkar todas as despesas que você teve no banco, né, com os lançamentos contábeis que serão feitos para representar cada despesa daquelas, ou receita, né? Então, assim, você tem esses três módulos como a base da contabilidade. Se eu for pensar em prazos, então do dia 1º ao dia 5 eu estou aqui no pessoal, do dia 5 ao dia 20 eu estou aqui no fiscal, e do dia 20 ao dia 30 eu vou estar fazendo, né, a parte do contábil, para caso, né, tenha alguma exigência da empresa entregar SPED contábil, eu tenho que estar com isso atualizado, e é bom que atualize mês a mês, senão eu vou estar fazendo a conciliação bancária, né, e algumas rotinas que são exigidas para a empresa. Mas se vocês forem olhar, esses três módulos é que são a base, né, da contabilidade dentro de um escritório.